Bom, daqui a pouco uma inteligência artificial de corretora vai nos ligar e bater um papo sobre recomendações. Será? Eu acho que é possível. Talvez não chegaria a tanto, mas não dá para subestimar o potencial transformador da inteligência artificial. Quanto mais eu me debruço sobre este assunto, mais eu fico fascinado e assustado. Assim, são os dois sentimentos, parece que eles vão andando em paralelo, porque realmente é muito disruptivo, pode trazer uma série de mudanças, pode tornar tarefas, talvez profissões obsoletas e rapidamente, mas ao mesmo tempo pode tornar muita gente produtiva. Então, assim, no final das contas, a inteligência artificial é o avanço tecnológico, é o constante aumento de produtividade dos seres humanos pelo crescimento econômico, pelo progresso tecnológico. E a IA é mais um efeito disso. A gente vê aqui, por exemplo, no canal, a gente tem usado bastante a inteligência artificial para fazer as thumbs do canal. Não sei se vocês notaram, tem duas. O vídeo sobre o Brasil, o Brasil e a China descartando o dólar foi gerado por inteligência artificial. E o outro também sobre o Joe Biden contra o Bitcoin também foi gerado por inteligência artificial. Então, possivelmente, muitas tarefas serão abreviadas e isso vai aumentar a produtividade dos trabalhadores. Vai gerar impacto na mão de obra, em algumas profissões, em alguns empregos, sem dúvida alguma, mas isso é uma constante do progresso econômico, e isso vai ser com a IA e daqui a pouco vai ser com outro avanço tecnológico que a gente não consegue nem prever nesse momento. Assim, eu tenho acompanhado, claro, como a guerra está se desenrolando lá na Ucrânia, e a última notícia importante que nós tivemos foi o ingresso da Finlândia à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Organização de Defesa Militar. E que é irônico porque essa era justamente uma das queixas do Vladimir Putin, que a Ucrânia não poderia entrar à OTAN porque a OTAN estava se expandindo e chegando nas fronteiras da Rússia, e agora temos mais um país que faz fronteira com a Rússia ingressando à OTAN. Exatamente o oposto do que o Putin gostaria. Mas é o que está acontecendo por lá e é possivelmente um elemento adicional de escalada do conflito. Porque agora mais um país entrando na aliança militar e que a Rússia pode encarar, e certamente encara, como uma provocação adicional. Lula deve visitar a Rússia? É uma boa pergunta. Eu não sou especialista em geopolítica, não é o meu campo de conhecimento preferido, o que eu domino, mas é óbvio que eu preciso estudar e muito, porque tem impacto na economia, nos mercados, investimentos, sempre precisa saber o que está acontecendo. Se Lula deve visitar ou não, é uma questão que a diplomacia brasileira e Itamaraty precisa decidir, mas eu entendo que um país como o Brasil, assim como vários outros países, é positivo manter uma postura de neutralidade. Pode condenar a guerra, e acho que deve condenar a guerra, como o Brasil já fez, mas isso não significa isolar partes dessa guerra, como por exemplo a Rússia, que o Ocidente, via de regra, está isolando a Rússia. E é importante que haja países com neutralidade, até mesmo para possibilitar a mediação de conversas de paz, negociação de paz, que isso é fundamental. Ninguém gostaria que essa guerra tivesse começado, mas agora que começou, que a Rússia invadiu a Ucrânia, é preciso que ela acabe o quanto antes. E possivelmente é uma guerra que vai acabar pela negociação, ou melhor, gostaríamos que ela acabasse o quanto antes, e para acabar brevemente, possivelmente isso exige algum tipo de negociação de paz, acordos de paz, acordos de cessar-fogo. E haver países como o Brasil em posição de neutralidade que pode aproximar ambas as partes, é o Ocidente, é a Ucrânia, é a OTAN, e Rússia também, e China, isso é fundamental. E o trabalho que o Itamaraty tem feito nesse quesito é importante. Então, isso é preciso ser louvado. E se Lula, o chefe do executivo, deve visitar a Rússia ou não,
são outros 500, é algo mais específico e é importante, tem que ser avaliado, mas eu concordo com a postura que o Brasil, em termos de diplomacia, tem tomado. Até porque a Rússia é um parceiro importantíssimo para o Brasil, especialmente para o setor do agronegócio.